Sim, você não leu o título errado. Eu realmente vou tentar fazer um jogo usando nuvens, mas você se pergunta, como, meu amigo? Acho que todo mundo já ficou distraído pela imensidão do céu azul, imaginando algumas figuras e formas nas nuvens, e tá aí, bingo. Mas como não tem como plugar um controle no céu, eu teria que fazer uma base primeiro, para só depois colocar esses desenhos. Aí me veio a pergunta, que tipo de jogo ia dar menos trabalho para fazer? Então eu pensei em fazer um jogo de múltipla escolha, tipo... Você tá andando pela floresta e encontra um prato com frango e uns cogumelos. Qual deles você come? O frango? Tem certeza? Ok. Você come o frango, mas percebe que ele tá envenenado e morre. Tipo isso. Mas falando sério, mesmo parecendo fácil, quanto mais opções você coloca, mais isso vai se desdobrando ao decorrer do tempo. Por exemplo, uma escolha após ir dobrando por 10 vezes são mais de 1000 cenários diferentes. Não vou nem falar que isso é impossível nas condições atuais. Então, para corrigir isso, eu vou tentar colocar alguns pontos chaves que vão meio que reunir esses caminhos. Então, sem mais enrolação, eu comecei a fazer meio que uma interface com as caixas de diálogos e as opções. Para a caixa de diálogo da história e fala dos personagens, eu fiz meio que um pergaminho que iria subir com os textos. Talvez eu faça alguns quadros personalizados depois. Então eu precisava logo de uma história e fui procurar algumas nuvens para tirar algumas fotos. Mas por algum motivo, no dia que eu tô fazendo isso, o céu tá mais limpo que minha conta bancária. Bem, eu não queria fazer isso porque meio que ia tirar o propósito do vídeo. Ver eu saindo por aí caçando nuvens para tirar foto seria uma parte importante. Mas infelizmente o céu não tá sob meu controle, então eu vou ter que apelar e olhar no Google. Após várias imagens eu achei algumas promissoras e comecei a pensar no que seria. Primeiro eu pensei em um esqueleto com cabelo, mas depois eu mudei para um cara baixinho de capacete. Não sou muito bom com pixel art, mas ficou aceitável, pelo menos. Depois, olhando mais fotos, achei outra. Dessa vez eu decidi ir logo pro contorno. E esse ratinho de chapéu ficou até que bom. Bem melhor do que eu pensava. Até agora eu tava fazendo só coisas sem sentido. Eu precisava de uma história, objetivos, essas coisas, pra ficar mais fácil de fazer. Comecei escrevendo que o carinha de capacete ia chamar Adrastos e que o rato ia chamar Chester. E iria começar com o Adrastos falando com Chester. Coloquei um fundo e comecei a arrumar para aparecer os personagens e os diálogos. Ficou até que bom. Tão bom que eu achei que teria que fazer uma animação pro Adrastos. E lá fui eu fazer essa animação. E quando eu fui programar para a animação funcionar, ele parece que está tendo um ataque. Mas foi só reduzir a velocidade e ficou tudo certo. Então eu parti para fazer a animação do Chester, e também ficou melhor do que deveria. Mas enfim, coloquei mais alguns diálogos e comecei a fazer um mapa. E finalmente apareceram nuvens no céu. Fotografei e comecei a fazer um mapa em cima disso. Depois fiz um HUD rapidinho, para você poder abrir o mapa na hora que você quisesse e coloquei no jogo. Começaria a adicionar a primeira escolha, fiz os quadros e a caixa de diálogo escrito que você tem que ir para onde o mapa diz. Só que tem meio que um twist, o mapa não fala nada, então tanto faz qual escolha você fizer. Foi bem simples colocar tudo e já saiu funcionando logo de cara. Ainda bem que eu escolhi esse tipo de jogo porque tudo é muito fácil de fazer. Claro, não é porque é fácil que é rápido de ser feito. Eu estava trabalhando nesse projeto por aproximadamente umas 5 horas. Depois eu passei ainda mais tempo fazendo os quadrados de opções sumirem. Porque ao invés de fazer todo um sistema de que quando eles fossem pressionados eles sumirem, que daria muito trabalho, diga-se de passagem, eu resolvi só colocar eles fora da tela. Muito mais fácil. Então eu comecei a fazer outra opção, que como o nome já diz, você iria para uma floresta. Fui adicionando tudo, mais diálogos, mais opções e tudo que é de bom. E claro, uma morte repentina para você ficar esperto. Para isso eu peguei mais algumas fotos de nuvem, ignorem esses fios. Aí eu fui meio que fazendo o contorno em preto. Depois eu fui tentando fazer meio que um degradê de cores no fundo. Só que não ficou muito bom, então depois eu mudei. Fiz o sprite dele deitado, caindo. E coloquei algumas tábuas da ponte que tinham caído junto. Também adicionei para poder ir para um deserto. E agora mais algumas questões de sobrevivência. Se eles vão passar a noite em um lugar alto ou baixo. Geralmente no deserto acontece em alagamentos, eu acho. Eu devo ter lido isso em algum lugar. E bem, é isso que vai acontecer. Para ilustrar a noite passando, eu fiz uma lua perfeitamente normal. Fiz 2 cenários possíveis. Um que você escolhe ficar no alto e outro que você escolhe ficar embaixo. Podemos ver que no que você escolheu ficar embaixo eles não estão muito bem. Bom, enfim, eu não vi a hora de acabar aquilo porque eu já estava cansado. Então eu já ia fazer eles se encontrarem no túmulo do avô do Adrastos. Começando com eu falhando miseravelmente na pixel art e gastando mais tempo do que eu deveria tentando deixar ela minimamente apresentável para fazer o desenho da montanha onde eles teriam que chegar, que se você parar para prestar atenção ela também está no mapa. Aí eu fui fazendo os contornos, fui adicionando algumas sombras
Aí eu fui entendendo como funciona mais ou menos as sombras e as luzes, e após algum tempo começou a ficar com uma cara melhor, adicionando detalhes, mudando várias coisas, e como objetivo final, quando eles finalmente conseguissem subir na montanha, ia estar o túmulo da avó e eles iriam deixar uma florzinha lá. Talvez tenha ficado uma história meio simples, meio bobinha, mas é justamente esse o objetivo, fazer algo simples que qualquer pessoa conseguiria. Coloquei no jogo e vamos conferir. Espera um pouco, não tá esquecendo de nada não, amigo? O jogo tá meio que sem som, né? E lá fui eu tentar fazer uma música. Para esse jogo eu fiz uma música para os demais cenários e uma pro deserto. Fiz rapidinho e ficou desse jeito. Depois eu coloquei elas no jogo e fui finalmente finalizar. E confira aí o resultado. Então é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui e até mais.